Catarina Grande tinha amante oficial com um apartamento perto do quarto dela, cargo de corte e dinheiro pago pelo Estado. Na Espanha, teve rainha cujo amante virou o homem mais poderoso do país. E teve marido real que criou como próprio um herdeiro que todo mundo suspeitava ser filho de outro homem. E o mais absurdo, a corte inteira sabia. E agora você também vai saber. Oi, coroados e curiosos, eu sou a Steph e esse é o contraponto direto daquele roteiro que a gente já fez sobre rei promiscuous girl, com um bastardo espalhado por todo canto, porque a pergunta que ficou martelando depois daquele vídeo foi exatamente essa: e as rainhas? Será que existe caso de mulher no trono ou casada com quem estava no trono, mantendo amante às claras, sem pagar o preço que Ana Bolena pagou? A resposta é sim, e hoje eu vou te mostrar os casos mais bem documentados, incluindo os que terminaram bem e os que terminaram em tragédia total, porque o contraste entre eles é a parte mais interessante dessa história inteira. Vamos começar pelo caso mais espetacular e mais documentado, a Catarina II da Rússia, conhecida até hoje como Catarina Grande. Só que aqui a gente não vai falar sobre marido tolerante, tá? Porque ela mesma derrubou o marido e logo depois ele morreu em circunstâncias estranhas em 1762. Então, o que a gente tem aqui não é um rei relevando o comportamento da esposa, é a corte, a aristocracia e a diplomacia internacional inteira aceitando abertamente que a própria imperatriz mantinha uma sucessão de amantes reconhecidos oficialmente. E não era farra do boi, não. O amante do momento recebia título formal da corte chamado de adjuntante general, um cargo com nome oficial, protocolo e hierarquia definida dentro da própria estrutura palaciana russa. Não era um arranjo informal, escondido em quartos de fundo. O Grigori Orlov, o homem que liderou pessoalmente o próprio golpe de 1762, que colocou a Catarina no trono e que provavelmente teve um filho ilegítimo com ela, foi feito conde, adjutante general, diretor-geral de engenhos, general em chefe e ganhou de presente nada menos que o Palácio de Mármore inteiro para morar. Décadas depois, o Grigori Potekin, o favorito mais famoso e mais duradouro de todos, virou co-governante de fato do império inteiro, com influência política real que ultrapassava de longe qualquer coisa que se esperaria de um simples amante discreto. E detalhe, os aposentos do favorito oficial ficavam ligados aos aposentos privados da própria imperatriz. No caso do Potequim, conectados diretamente. No caso do Orlov, a Catarina chegou a mandar reconstruir um cômodo inteiro especificadamente para deixar ele o mais perto fisicamente possível dos aposentos pessoais dela. Não existia esforço nenhum de esconder aquela proximidade, muito pelo contrário. E o pagamento pelos serviços prestados, também formalizado, documentado. Potequim recebia um salário mensal em torno de 12 mil rublos, além de presentes ocasionais que podiam chegar a 100 mil rublos de uma vez só. Existe um registro ainda mais detalhado envolvendo outro favorito, Alexander Vasilkovsky. Ele recebeu 100 mil rublos em prata, 50 mil bugiganga em ouro, casa inteira mobiliada avaliada em 100 mil rublos, pensão anual de 20 mil rublos e 7 mil almas de camponês. Sim, era uma forma de propriedade e riqueza medida em número de servos controlados. E a escala numérica dessa história inteira também impressiona. Ao longo dos 34 anos de reinado dela, a Catarina teve pelo menos 19 favoritos conhecidos e documentados, sendo que 12 deles deixaram marca histórica distinta o suficiente para serem lembrados individualmente até hoje. Os dois relacionamentos mais duradouros foram com Orlov, que durou 11 anos inteiros, e com Platon Zubov, 7 anos. E o custo financeiro acumulado de manter esse sistema inteiro funcionando ao longo de décadas foi calculado, mesmo que de forma meio incompleta, algo próximo de 92 milhões e meio de rublos, um número gigantesco se você considerar que o orçamento anual médio de gasto do próprio Estado russo naquele período girava em torno de 41 milhões de rublos. Então, ou seja, o sistema de favoritos oficial consumiu ao longo do próprio reinado o equivalente a mais de 2 anos inteiros do orçamento nacional russo. E o conhecimento público disso não fica só no nível de fofoca de corte interna, fica documentado através da via mais forte que existe para confirmar esse tipo de coisa: despachos diplomáticos oficiais. Quando a Catarina trocou o favorito, Seion Zorik, por outro chamado Ivan
Kozarkov, o próprio embaixador britânico Harris mandou um relatório formal para Londres comentando que aquela mudança específica diminui aos olhos dos estrangeiros a reputação da imperatriz. Agora eu preciso também desmontar algumas lendas específicas que grudaram nessa história ao longo dos séculos, porque parte considerável do que circula sobre a Catarina hoje é invenção pura, sem base nenhuma. A lenda mais famosa e mais absurda é a envolvendo um cavalo, que ela era tão viciada em sexo que chegou a transar com um cavalo e morreu depois disso. Gente, essa lenda foi inventada por volta de 1900, décadas e décadas depois da própria morte dela, provavelmente como uma forma de propaganda difamatória tardia, sem apoio documental nenhum. Existe também a lenda das provadoras, mulheres de confiança dela que supostamente testavam sexualmente cada candidato a favorito antes de aprovar ele para imperatriz. Isso seria uma boa ideia. As mulheres mencionadas nesse boato, a Praskovia, Bruce e a Ana Protasova, existiram de verdade, eram confidentes reais e próximas da Catarina, mas o papel de testadora sexual é fofoca, não é fato. E existe ainda um terceiro ponto controverso. Será que a Catarina se casou secretamente com um Potequim? O biógrafo mais respeitado dela, o Simon Montefiore, acredita que sim, baseado em uma carta onde ela mesma se refere a ele usando uma palavra francesa para meu marido. Só que não existe documento oficial nenhum confirmando esse casamento formalmente, e a maioria dos historiadores especializados nesse período trata a alegação como não comprovada. Interessante o suficiente para mencionar, mas sem confiança total o bastante para afirmar como um fato. E o curioso é que o próprio relacionamento com o Potequim evoluiu de forma única, diferente de qualquer outro favorito da Catarina. A paixão romântica intensa entre os dois durou só alguns anos, mas depois que aquela fase mais ardente passou, eles não romperam contato, nem viraram inimigos. Eles construíram, em vez disso, uma parceria política e pessoal duradoura que atravessou o resto da vida de ambos, com ele continuando a exercer influência gigantesca sobre decisões de Estado, mesmo depois que outros favoritos mais jovens já ocupavam o lugar dele na cama da imperatriz. Existe também algumas correspondências sobreviventes entre os dois, escritas décadas depois do fim do relacionamento romântico, que ainda estão carregadas de carinho, de conselhos políticos e de intimidade emocional, que sobreviveu completamente separada da intimidade física que já tinha acabado havia anos. A relação que desafia qualquer categoria simples de amante descartado. O Potequim continuou até morrer, sendo provavelmente a pessoa mais próxima e mais confiável de toda a vida da Catarina, título que nenhum outro favorito posterior conseguiu disputar com ele de verdade. Agora vamos para um caso bem diferente, envolvendo consorte de verdade e ainda assim com tolerância documentada do rei de forma sólida. A Maria Luísa de Parma, rainha consorte da Espanha, casada com o Charles IV, elevou um homem praticamente desconhecido, o ex-guarda-costas chamado Manuel Godoy, à posição de primeiro-ministro e homem mais poderoso de toda a Espanha, sendo que os contemporâneos da própria época já diziam que eles eram amantes há anos. E um detalhe até estranho aqui, o próprio rei Charles IV também gostava e tinha uma afeição duradoura com o suposto amante da esposa dele. Existem fontes de referência que chegam a descrever esse favor real contínuo como quase patético, quase como se o rei fosse tão carente que precisasse também daquela proximidade com Godoy, tanto quanto a própria esposa precisava. O Godoy foi feito marechal, primeiro secretário de Estado e recebeu o título de Duque de Alcúdia, ascensão meteórica para um homem que começou a própria carreira como um simples guarda pessoal, sem nobreza de nascimento nenhum por trás, sustentando aquela trajetória. É tipo aquele filme O Guarda-Costas da Whitney Houston, sabe? Enfim, os historiadores modernos acreditam, inclusive, que ele era o pai biológico do filho mais novo da rainha, o infante Francisco de Paula. Isso é detalhe que não é pesquisa de historiadores modernos. Isso já era uma fofoca dentro da própria corte, que via como a própria família real se comportava em relação àquela criança específica. O arranjo inteiro funcionava na prática como uma espécie de triângulo tolerado bem no topo do próprio poder espanhol. Rainha com amante reconhecido, rei genuinamente
afeiçoado ao mesmo homem e governo funcionando através dessa estrutura peculiar de poder compartilhado entre os três durante anos e anos seguidos, sem ruptura formal nenhuma acontecendo por causa daquele relacionamento específico. Mas, de qualquer forma, a tolerância do Charles IV e a proeminência política real do Godoy são fatos históricos, estabelecidos e incontestáveis. Já a natureza sexual exata do relacionamento entre a Maria Luísa e o Godoy, embora amplamente aceita e repetida por praticamente todo historiador que já escreveu sobre esse período, é tecnicamente classificada por alguns especialistas mais como um rumor consistente do que prova documental direta e incontestável. O arranjo inteiro finalmente desmoronou em 1808, não por causa de punição relacionada ao próprio adultério, mas por motivos completamente diferentes, envolvendo a pressão política externa do Napoleão Bonaparte, a revolta popular, conhecida como Motim de Irarrundês, e o ódio acumulado havia anos do próprio filho do casal, o futuro Fernando VII, que nunca escondeu o próprio desprezo pela influência do Godoy sobre os pais dele. Ele chegou a se envolver em conspirações contra os próprios pais, tentando associação com a França napoleônica numa tentativa desesperada de acelerar a própria ascensão ao trono e livrar a coroa espanhola da influência do Godoy de uma vez por todas. A ironia histórica cruel é que essa mesma conspiração familiar acabou abrindo brecha que o Napoleão soube explorar com perfeição, terminando não com o Fernando no trono como ele esperava, mas com a França ocupando a Espanha inteira e colocando o irmão do Napoleão para governar o país, no lugar de qualquer Bourbon espanhol. Desfecho que nenhum dos três, nem o rei, nem a rainha, nem o filho rebelde, tinham antecipado. E o caso espanhol seguinte começa com um casamento que já nasceu praticamente inexistente. A Isabel II da Espanha tinha só 16 anos quando decidiram que ela se casaria com seu primo, Francisco de Assis, duque de Cádiz, mas ela não queria. Não queria mesmo. E nem ele. O Francisco era conhecido pelo apelido feminino de Paquita, usado inclusive nas sátiras da época, e quando a Isabel soube que ele seria escolhido como marido, ficou desesperada. É atribuída a ela uma reação que resume perfeitamente o entusiasmo da noiva. Não, o Paquita não! Mas razão de estado é aquela coisa maravilhosa. Ninguém perguntou se a adolescente que ia casar estava animada com o projeto. Os dois se casaram em outubro de 1846. E a história tradicional diz que a noite de núpcias também não ajudou em absolutamente nada. Anos depois, a Isabel teria comentado que não sabia o que poderia esperar de um homem que naquela noite usava mais rendas que ela. A frase aparece atribuída à rainha em relatos posteriores, embora eu trataria mais como uma piada e não uma transcrição incontestável dita naquela noite. Ou seja, casamento político, noiva contrariada, marido que ela já não queria, antes mesmo de chegar ao altar, e uma vida conjugal que rapidamente virou praticamente uma formalidade. E aí que começam os amantes. E a parte realmente escandalosa dessa história, Isabel teve uma sucessão inteira de amantes públicos ao longo dos anos seguintes, começando pelo general Francisco Serrano, homem que a própria rainha apelidava carinhosamente de o General Bonito, chegando a conceder para ele o título formal de Duque de la Torre. E existe ironia histórica cruel nesse detalhe específico, porque anos mais tarde seria justamente esse mesmo Serrano quem iria liderar a Revolução de 1868, que derrubou ela do próprio trono de forma definitiva. Os historiadores especializados dizem, inclusive, que o Francisco de Assis, o marido oficial, foi pai biológico de pouquíssimos ou até nenhum dos 12 filhos que a rainha teve ao longo da vida inteira. A paternidade real costuma ser atribuída a diferentes amantes conhecidos, o diplomata chamado Miguel Tenório e principalmente um capitão chamado Henrique Puigmolto, apontado como o pai biológico mais provável do próprio herdeiro do trono, o futuro Afonso XII. Reparem como eles são parecidos. E a tolerância documentada aqui vai muito além de um simples silêncio discreto. Existe um registro histórico de que o relacionamento entre a rainha e o Puigmolto era tão conhecido publicamente que a própria corte sabia, e o marido inicialmente então
se recusou a comparecer ao próprio batismo do Afonso, herdeiro do trono espanhol. Recusa que expõe de forma quase cômica, de tão direta, que ele sabia perfeitamente que aquela criança não era dele. Ele acabou sendo forçado, por pressão de protocolos reais e política, a comparecer de qualquer forma, assinando formalmente como pai daquela criança em um documento oficial de Estado, mesmo sabendo com bastante certeza pessoal que provavelmente não era. Isabel manteve o próprio trono e posição de rainha reinante durante as décadas inteiras e seguintes, apesar de toda aquela sucessão pública e amplamente conhecida de amantes, e quando ela finalmente perdeu o poder na Revolução Gloriosa de 1868, essa espanhola, não inglesa, foi por um motivo político mais amplo, envolvendo crise econômica, insatisfação militar e movimento liberal crescente. Embora a própria reputação escandalosa acumulada ao longo de anos certamente tenha contribuído para deteriorar ainda mais a popularidade dela junto ao próprio povo espanhol naquele momento final de crise. O mais irônico de toda essa história espanhola é justamente o destino final do Francisco de Assis, o próprio marido enganado repetidas e múltiplas vezes durante décadas de casamento. Ele nunca buscou anulação formal, nunca expôs publicamente a própria situação de forma escandalosa para forçar uma ruptura oficial, e viveu praticamente toda a vida adulta dele dentro daquele mesmo arranjo, aceitando o papel de marido oficial sem exercer na prática papel nenhum de pai biológico verdadeiro. Alguns biógrafos da própria Isabel sugerem que ele encontrava dentro daquela distância conjugal conveniente uma liberdade pessoal própria para viver a vida dele, longe do escrutínio público que caía sobre a esposa, e que eles se tornaram amigos no final da vida. E agora um caso de tolerância mútua, genuína, dos dois lados do casamento. A Margarete de Valois, conhecida na história como Rainha Margot, casada num arranjo puramente político em 1572 com Henrique de Navarra, o futuro Henrique IV da França, num casamento desenhado para tentar reconciliar católicos e huguenotes, que eram protestantes, dentro da própria França fraturada. E que, infelizmente, foi o estopim para o massacre de São Bartolomeu, matança religiosa em massa que aconteceu poucos dias depois da cerimônia de casamento. O casal nunca desenvolveu afeto um pelo outro e ambos mantiveram amantes de forma aberta ao longo dos anos seguintes, com uma tolerância mútua documentada. Nenhum dos dois tinha muita moral para cobrar a fidelidade do outro, porque ambos praticavam a mesma coisa em paralelo. E, além disso, eles viveram na prática separados, até às vezes em países diferentes. Agora, o mito. Existe um panfleto sático específico da própria época atribuído a um círculo próximo de um escritor huguenote, retratando a Margot como sexualmente insaciável, numa tentativa clara e deliberada de desacreditar politicamente a rainha através de um ataque à reputação sexual dela. Muitos nomes da lista longa de amantes que circulam até hoje sobre a Margot também não pode ser comprovado, vindo também de fontes hostis e politicamente motivadas, e não de documentação neutra e confiável. O casamento inteiro foi formalmente anulado em 1599, décadas depois, para permitir que o Henrique IV pudesse casar oficialmente com a amante dele. Mas mesmo depois dessa anulação, a Margot manteve título de respeito, segurança pessoal garantida e uma relação cordial e documentada com o antigo marido. Ela até visitou o marido e a nova esposa, uma loucura, sem ela sofrer punição formal pela vida extraconjugal. Mas claro que nem tudo eram flores, e quando essa tolerância não existia? Nesses casos, o resultado era sempre trágico, nunca meramente desconfortável. A Sofia Doroteia de Celle, casada num casamento de Estado genuinamente infeliz com o primo dela, o futuro Jorge I da Inglaterra, teve um caso com um conde sueco chamado Philip Christoph von Keglomak. E existem cerca de 660 cartas trocadas ao longo do relacionamento. 340 escritas por ele e 320 escritas por ela, preservadas hoje numa universidade sueca, com autenticidade considerada além de qualquer dúvida por especialistas. Por volta de 1694, aquele caso já era de conhecimento absolutamente público dentro da corte de Hanover. Só que o desfecho aqui foi radicalmente diferente dos casos anteriores. O Kongsmark desapareceu misteriosamente em julho de 1694, quase certamente assassinado por ordem direta da própria corte de Hanover, e o corpo nunca foi encontrado. O casamento foi dissolvido à força e a Sofia Doroteia foi presa dentro do próprio castelo de
pelos últimos 30 anos inteiros da vida dela, isolada, sem contato com os próprios filhos e vivendo praticamente esquecida, enquanto o marido dela virava rei da Inglaterra, levava a amante para a Inglaterra e ela lá presa no castelo. E existe um caso ainda mais violento e mais trágico, envolvendo a bisneta dela, a Caroline Matilde, princesa britânica, casada com o rei dinamarquês Cristiano VII, aquele que batia a punheta até sangrar. Eu posso contar de novo. Ele era incapaz de governar sozinho, então ela acabou tendo um relacionamento com um médico do rei, um homem chamado Johann Struensee, que virou amante dela e o homem mais poderoso do próprio governo dinamarquês, controlando praticamente tudo através da própria influência sobre o rei incapacitado. Aquele caso também se tornou amplamente conhecido dentro da corte. O desfecho, em 1772, foi absolutamente brutal. O Struensee foi preso, torturado e executado de forma extremamente violenta, decapitado e depois esquartejado publicamente. O casamento foi dissolvido, a Caroline Matilde foi separada à força dos próprios filhos e exilada, terminando presa no mesmo castelo de Celle, onde a própria bisavó dela, a Sofia Doroteia, tinha nascido décadas antes. Coincidência geográfica quase poética de tão cruel. Duas mulheres da mesma linhagem familiar pagando preços parecidos por relacionamentos extraconjugais em gerações diferentes. Ela morreu com apenas 23 anos de idade, isolada e longe de tudo que conhecia. Então, repara no padrão que emerge quando você junta os 5 casos inteiros desse roteiro. Uma rainha reinante, como a Catarina, com poder absoluto próprio, podia manter um sistema inteiro de favoritos oficiais, sem consequência nenhuma. As rainhas, consortes com maridos complacentes, como a Maria Luísa e a Isabel II da Espanha, conseguiram sustentar relacionamentos extraconjugais públicos durante décadas sem punição formal. Da mesma forma, escapava uma rainha que o casamento tivesse essa tolerância mútua, como a Margot. Mas, quando a rainha não tinha esse tipo específico de proteção institucional ou pessoal, sem um marido disposto a relevar, sem poder próprio suficiente para se defender sozinha, pagava o preço muito mais alto e, às vezes, prisão perpétua, exílio forçado ou execução pura e simples. A diferença entre viver relativamente tranquila com um amante conhecido ou morrer executada por acusação, às vezes até fabricada, como no caso da Ana Bolena, nunca dependeu de fato do próprio comportamento sexual da rainha em si. Depende quase inteiramente de quem segurava o trono e quem segurava a política em torno dela. E se você chegou até aqui, comenta pra mim qual dessas rainhas te surpreendeu mais. Catarina, com o próprio sistema oficial de amante, ou o contraste brutal com a Sofia, Doroteia e a Caroline Matilde? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque amanhã, às 8 horas da noite, eu te espero para mais um vídeo aqui no Stefflix. Um beijo grande!